Bom, pessoal, começando o módulo 2 sobre APIs do Windows. Quando a gente fala de APIs, né, a gente está falando de algo que interage, né, que faz uma integração com alguma coisa. Então a gente pega uma API de uma forma mais conhecida, né, uma API de aplicação web. A gente tem uma interface que tem algumas regras definidas que permite a comunicação entre inúmeros sistemas, softwares ou serviços. Então, você tem um sistema que precisa se comunicar, que precisa fazer alguma ação, executar alguma ação em específico. Vamos pegar o exemplo de um login. Então, você tem uma aplicação, um serviço, e esse serviço faz chamadas para uma API, e essa chamada de API ela faz uma ação específica na aplicação. Então ela valida aqueles usuários e aí gera algum token de autenticação, gera algum resultado em cima disso. Então você tem alguns resultados que a API traz que vem com base de uma interação entre um sistema ou outro. E a API ela permite isso. Então, quando a gente pega uma API, por exemplo, do Windows, onde vai ser a ênfase do nosso curso, a gente tem um conjunto de funções, estruturas e entre outras constantes que são fornecidas pelo sistema operacional para permitir que os desenvolvedores criem alguma aplicação para interagir com o sistema operacional e os seus recursos de uma forma geral. Então você tem algumas APIs que tem algumas características em específico, como APIs de baixo nível que fornece interação direta com o kernel, com o coração do sistema operacional. Você tem modularidade, que são vários subsistemas para gerenciamento de memória, interface gráfica da sua aplicação e entre outras questões de compatibilidade, né, que são funções de APIs que ajudam a trabalhar com várias versões do Windows. Então vamos supor que você tem uma API que ela é utilizada desde o Windows 95. Alguns sistemas ainda utilizam essas funções de APIs, e sejam um serviço ou não, ou vários serviços, mas de uma forma geral você tem inúmeros serviços que eles vão trabalhando com algumas funções de APIs que a Microsoft ela acaba não descontinuando, porque se ela descontinuar, isso gera alguns impactos de uma forma geral. Então, olhando para os principais componentes de uma API, a gente tem que entender que tem um conjunto, né, um subconjunto principal, tanto que é utilizado em aplicações de 32 bits como de 64 bits, que fazem as janelas, a parte das janelas, que aqui permite com que a gente visualize os softwares, né, gere a parte gráfica, os processos e as threads que são criadas ali no gerenciamento de tarefas, no gerenciamento de memória, o acesso a arquivos e dispositivos para input e output de dados e até mesmo o controle dos registros do Windows, que fazem essa interação simples com a interface do sistema operacional e o hardware, né? E aí você tem outros recursos, né, outros componentes gráficos, o DirectX, que é focado em gráfico, áudio, entrada de dados como teclado e mouse. Você tem o WinSock, que é para redes, para comunicação via TCP/IP, e as APIs de nível kernel de uma forma geral. E como funciona a API do Windows, né? Ela é acessada por meio de funções que residem em algumas DLLs. Então aqui tem algumas: a kernel 32DLL, o user 32DLL, o GDI 32DLL, o ADV API 32DLL e o WS2 32DLL, que são funções, são exemplos de bibliotecas que têm implementações de funções de APIs para a gente, quando a gente quiser fazer uma chamada de uma função específica, a gente
utiliza uma dessas DLLs. E aí, quando a gente quer fazer uma chamada de API e vai para nível de kernel, a gente usa as NTs APIs, que são as APIs que tem essa camada de interação com o sistema operacional. E aí você tem essa interação de Win32 API, que é uma interface mais documentada, é mais de alto nível, então você quer fazer chamadas alto nível, então você passa por essas DLLs, a User 32, Kernel 32, GDI 32 e etc. Quando vai ser feita uma chamada via kernel, a gente usa a API NTDLL, que encapsula todas as chamadas de syscalls, ou seja, quando eu vou fazer uma chamada de uma API, ele passa e vai para o kernel, ele passa por essa NT API. Ele é o fator principal para o resultado da execução da função de API. Então, por exemplo, a gente quer criar um processo. Então você tem o create process. E aí a gente faz essa chamada do create process. Essa chamada passa, por exemplo, pelo kernel 32. O kernel 32 ele leva para NTDLL e fala: olha, eu preciso fazer o create process. Qual que é a chamada nível de kernel que você tem aí equivalente a create process? Aí ele vai falar: olha, eu tenho essa chamada aqui chamada NT create process. E aí, consequentemente, ele vai para o NTDLL e executa a partir do NTDLL essas informações. Então, de forma geral, a gente tem esse processo de execução de uma função de API. E aí, pegando aqui um exemplo mais simples, quando a gente vai ver um pouco mais para frente, quando for falarmos de syscall e etc. Mas para a gente entender melhor, a gente tem uma documentação, né, de Windows API list. Deixa eu syscall tables Windows. Então a gente tem o site Joru, né, do Joru, que ele criou uma lista para a gente conseguir aqui fazer chamadas do sistema. Então essa lista aqui trabalha com as tabelas NTs. Então, por exemplo, a gente tem um documented NT internals, que traz também outras APIs não documentadas, e aqui tem a nível de user mode, né? Apesar que a gente tem aqui algumas de NTDLL, mas aqui a gente tem algumas APIs não documentadas que a gente faz entender algumas informações, né? Como que a API é implementada, como que ela é chamada, como que você trabalha essas APIs de uma forma geral. E aqui é um site que documenta isso. Então você tem, por exemplo, user32.dll syscall API functions. Então você tem para cada DLL, deixa eu ver, acho que é esse daqui. Para cada DLL você tem aqui algumas informações. Deixa eu ver se ele extraiu. Ele extraiu aqui, ó, funções exportadas. Então você tem, por exemplo, create file, create process. Então você tem aqui algumas funções, e aí até mostra, né, qual, aí fala, né, da verdade aqui do kernel, da DLL kernel, né. Então deixa eu ver se tem aqui kernel 32. Tem create file. Aí você tem algumas funções. Por exemplo, você quer chamar o create file, né? Deixa eu ajustar aqui. Você quer fazer a criação do create file ou do create process. Então
você tem algumas chamadas de APIs, algumas funções de APIs que você vai trabalhando, que você vai realizar a chamada dela, que passa pela kernel 32DLL, e depois que passa pela kernel 32DLL, ele vem até aqui para NTDLL e procura por algo equivalente, e aí ele acha o NT create file. E como eu quero fazer uma chamada para o kernel, ele procura qual que é a syscall, o número da syscall do NT create file. E aí, obtendo essa informação, ele faz a chamada para o kernel e faz todo o processo de execução ali a nível de kernel para obter o resultado, para obter a comunicação, o resultado geral da execução do código, né? Então, que está um exemplo mais simples. Então você tem a aplicação, user application, tem o user mode, aí a API Win32, então chama aqui a API o user 32DLL, kernel 32DLL. Depois ele vai chamar para o kernel mode, aqui tem um N, passa pelo NT, o NT busca o equivalente daquela chamada de API e vai para system calls. System call já tem um identificador, vai para o kernel e faz a chamada e fala, olha, eu quero chamar isso daqui, essa syscall. E aí o kernel ele responde, né? Ele tem os callbacks dele, as respostas dele que retorna a informação desejada, a criação do arquivo e etc. Então, com base em tudo isso, você entende um pouco da arquitetura das chamadas de uma API, como que as APIs do Windows elas trabalham, e por que cada uma dessas DLLs e por que a existência delas, né? Isso é muito importante. Então você tem vários tipos de APIs, vários tipos de funções de APIs que são úteis para cada propósito em geral. E aí existe um site chamado MalAPI que ajuda a catalogar algumas APIs que são usadas para a parte maliciosa da coisa, né? Então a parte de desenvolvimento de malware, desenvolvimento ofensivo. Então vocês pegando aqui o site e colando, né, malapi.io, vocês vão se deparar aqui com uma lista, né? Com uma lista de funções de APIs e cada uma com um objetivo diferente. Então você tem a de enumeração para você obter detalhes dos dispositivos e etc, né, do sistema operacional. Você tem a parte de injeção, você quer fazer injeção de processo, entre outras coisas. Você tem a parte para evasão, que também é muito importante. Então você tem diferentes tipos de funções de APIs que são úteis para determinado tipo de situação, né? Então você tem, e isso acaba te ajudando a saber quais são as chamadas de APIs que são úteis e quais chamadas você não deve fazer. Então e assim você determina um grau para você fazer uma evasão ou algo nesse sentido, porque muitas das vezes alguma dessas APIs já está sendo monitorada. Um exemplo é o NT Allocate Virtual Memory, né, que é muito utilizada para a gente fazer injeção de processo, execução de shellcode em memória, alocar algo na memória para fazer execução posteriormente. Então a gente usa bastante o NT Allocate Virtual Memory, né? Então a gente acaba usando bastante algumas dessas funções e, claro, essas funções acabam sendo
mapeadas por dispositivos de EDR. Então, EDR, antivírus, eles mapeiam essas chamadas para que quando eles detectam que está sendo chamado uma API como essa, eles monitorem e vejam o que está acontecendo, para assim determinar se é algo malicioso ou não. Então, isso é bastante importante porque, de uma forma geral, quando você passar por um processo de evasão, isso vai ser importante para determinar quais funções são essenciais e o que pode acabar sendo detectado e o que não pode ser detectado. Então a gente tem aqui um exemplo, né? E aí ele também traz sobre documentação, olha, tem todo o detalhe da documentação da API, como que ela trabalha. Então você define um handler, né, do processo, você define o endereço base, você define o tamanho do buffer e o número de bytes para ele escrever, né, para ele escrever na memória. Então você define você passa esses parâmetros para você chamar essa função de API. Então aqui está documentado, né, como que você chama a função de API dentro do seu código de uma forma geral. E cada um tem um tipo, né? Você tem um tipo de função para cada um, para cada função de API você tem um protótipo, né? Vamos dizer assim. Então você tem uma função de API que tem um protótipo maior, tem outras que tem um protótipo menor, cabe a ação que ela vai fazer no ambiente. Então você pegando a documentação e entendendo o que cada um faz, isso vai ser bastante importante pro desenvolvimento, né, do seu código, do seu malware, da sua técnica de bypass, do seu ou de algum código até mesmo que não seja malicioso, mas você entendendo como a função de API é chamada, isso vai ser bastante importante. E aí, né, claro, complementando a estrutura, né, o protótipo, né, cada API ela tem uma. Então você pega uma aqui, tem um protótipo diferente. E aqui o NT Write Virtual Memory, no caso, né, que ele escreve algo na memória virtual. Se a gente pegar cada um aqui, né, ele, por exemplo, você tem a abertura, né, do nome da chamada de API, você tem um handler, né, e aí você tem aqui um in, que é de input. Então você tem um ponteiro, né, input, e um ponteiro, né, um ponteiro genérico. Então ele abre um pvoid, que é um ponteiro genérico para qualquer tipo de dado que você quiser passar aqui. E aí você passa a entrada, e aí o out ele é a saída, né, o output. Então aí você tem o long que é número inteiro, né, algo você pega o long, né, ele é usado principalmente em sistemas de 32 bits, mas hoje em sistemas de 64 bits você usa para você passar mais informações, né, um número inteiro, né, de uma forma geral. Então o long ele tem esse aspecto, né, você passa tamanho de um comprimento, intervalo de valores ali, com cada sistema operacional. Nesse caso, o long ele não tem diferenciação de bytes, do tamanho de bytes, seja ele 4 bytes ou em 32 bits ou 4 bytes em 64 bits, não importa, o tamanho é único. E aí você passa o número inteiro nele, né? O uso do long ele serve para representar ali tamanhos, algo nesse caso. Então eu quero passar um tamanho de um buffer, o número de bytes, né? Eu quero definir um tamanho de algo. Então você passa o número inteiro e ele, independente de onde que seja,
Você passa em 32 bits ou 64 bits, você passa um tamanho em 4 bytes de uma forma geral. Então, você entendendo essa estrutura, você entendendo para que ela serve, você consegue você consegue entender como que você faz uma chamada de uma API. E aí você tem o Pulong, né? O Pulong ele é usado para armazenar valores que serão modificados por uma função específica, que vão ser modificados em algum momento, né? O que faz parte ali, né? Usado para você armazena esses valores ali, que vai ser usado para algumas, nesse caso aqui, como é uma saída, vai ser usado para alguma função posteriormente ali no código. Então isso é muito importante para você até ter um entendimento de como vai ser a chamada de APIs durante o como que vai ser chamada de API e como que ela vai ser tratada durante o código. Então, e aí então sabendo disso, então você tem aqui inúmeras APIs, né? Cada um com o seu padrão, o seu parâmetro de uma forma geral, e cada um ela é responsável por algo, por tomar uma ação. E aí você tem alguns prefixos, né? Quando a gente pega o ZW, ela é uma API nativa no modo kernel. O NT é uma API nativa, né? Também ele trabalha no modo kernel, mas é chamado nas funções gerais ali em modo usuário. Então passa ali por uma DLL, mas a ZW é uma chamada de APIs, né? Que diferente do NT, se você pegar o ZW, ele usa a mesma função de API do NT, só que ele faz essa chamada dentro do kernel. Então, apesar do ZW e NT ser equivalente, mas eles têm uma diferença sutil no tratamento de cada chamada de cada parâmetro. Então, e aí o NT ele é acessível, ele é acessado pelo user mode para fazer chamadas no kernel. E o ZW ele já é algo para quando você quer trabalhar somente com kernel, somente com a camada. Você vai desenvolver driver, por exemplo. Você usa o ZW Open Process, por exemplo, que é para abertura de processos. Então, quero criar um driver de camada de kernel ou alguma coisa da camada de kernel, eu uso o ZW. Aí você tem outras nomenclaturas, por exemplo, PS, que é para gerenciamento de processos e thread. Aí você vai encontrar algumas que tem IO, né, que é de operações de entrada e saída. Então são essas funções de input, output. Por exemplo, EX, que é gerenciamento avançado no kernel. Então quer fazer algum gerenciamento mais avançado, para memória, callbacks ali no kernel. Então você usa as APIs EX, por exemplo. O KE, que é funções do kernel, então para questões de eventos. Então você tem lá um exemplo mais famoso, é o KE, o Wait for Single Object, que é uma função ali para sincronização, definir, aguardar para tomar uma ação em algum objeto ali dentro do kernel, algo especificamente nessa linha, né? Então você espera você espera por um objeto no kernel. Então ele é usado para suspender ou executar uma thread que tem um objeto que vai ser sinalizado até que um tempo seja atendido. Então você tem vários prefixos, né, de APIs do Windows que você pode estar também pegando documentações, lendo, entendendo melhor. Aqui, né, no material em vídeo não vai ter fontes, vai estar mais detalhado do que o material em vídeo, né, no caso o material final, mas você pode estar buscando, entendendo melhor esses prefixos, que vai te ajudar muito no seu dia a dia. E aí o exercício, né, ele é esse, você usar uma API, pesquisar, entender como que é a biblioteca, associar ataques. Então você pode pegar uma API como essa e procurar por técnicas de exploração. Então pega aqui algumas técnicas e explore. E claro, né, tem muitas funções de APIs que não são documentadas ou que a gente utiliza, mas não significa que todas que estão aí os EDRs coletam ou eles
monitoram de alguma forma. Não. Aqui foi mapeado por um grupo, e aí você tem função que até o momento tem EDRs que não analisam suas chamadas ou fazem muita vista grossa. Então, por isso que essa lista aqui é interessante, eu gosto bastante dela. Então, de uma forma geral, você tem aqui um ponto principal, que é as chamadas de APIs, né, de cada um. E aí, falando de APIs no contexto de ataque, entra muito naquele conceito que a gente estava falando anteriormente, syscalls, né, e etc. Então, falando rapidamente sobre APIs no contexto de ataque, a gente tem o uso de ordinals. Então, além de a gente importar a função pelo nome, o nome é message box, por exemplo. A gente pode pegar o ordinal, né, que é basicamente um índice que associa a função em uma DLL. Então, ele tem um índice com números, com ordinals, né, números ordinais, né. Então, em vez de a gente chamar a função, a gente passa o ordinal dessa função. Isso ajuda até no bypass, né? Porque às vezes tem as ferramentas de análise estática, eles começam a ver que tem algumas chamadas de APIs. Opa, ele fala, peraí, tá chamando message box, isso é estranho. Então, agora quando é o ordinal, e o ordinal tem um ponto também. Cada sistema operacional, cada build, cada sistema, ele tem um número diferente. Então também tem esse ponto principal. Você tem que pegar a build do sistema operacional e verificar qual que é o ordinal dela. Tem como você calcular, a gente vai ver um pouquinho, mas tem como você fazer coisas, cálculos e etc. E aí você tem os syscalls, né? As syscalls, elas são chamadas direto para o kernel. Então você tem, na verdade você faz chamadas diretas para uma função de API, né? Ou pro kernel, ou faz uma chamada para uma função de API antes, para ela chamar uma outra função e assim fazer a syscall. Então tem algumas técnicas que a gente vai ver depois, né? Syscall direta e syscall indireta. Tem os hooks, que são uma interceptação das chamadas de funções. Então você tem as funções, você intercepta e você pode redirecionar, alterar essas chamadas, fazer com que o comportamento seja modificado. Você tem os unhooks, que servem para você desprender, por exemplo, os EDRs, eles fazem hooks, né? Ele faz ganchos. Então ele vê uma API, ele faz um gancho, começa a monitorar. Eu consigo tirar esse gancho para ou detectar quais são as APIs que estão tendo esses ganchos e utilizar outras versões, por exemplo. Você tem técnicas que envolvem hooks, né, de uma forma geral, que podem te ajudar nesse aspecto. E aí quando a gente fala de IAT, né, essa tabelinha aí que é muito importante a gente saber que ela existe, porque a tabela IAT é a tabela que contém os endereços de portação, né? Então todas aqueles endereços, as funções que um programa chama, você tem ela nessa tabela. E aí ela aponta para funções maliciosas ali. Então o malware ele intercepta e manipula. Você pode fazer o patching, né? Ou seja, manipula o comportamento dessa tabela IAT. Você pode alterar essa tabela IAT de várias formas. Então tem algumas técnicas que depois eu vou mostrar com mais detalhes que são efetivas para esse cenário.